Marcos 10, 46, que fala sobre o cego de Jericó. Esse cego de Jericó, conhecido também como Bartimeu, o cego Bartimeu. O seu nome significa filho de Timeu. O Bartimeu era filho de Timeu, por isso que o chamavam de Bartimeu. Simplesmente isso, porque ele era filho de um homem chamado Timeu. Vamos lá. Depois foram para Jericó. Põe aqui, por favor, que a gente já deixa ali para a gente acompanhar. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, olha que frase linda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho que é uma das palavras mais bonitas que tem na Bíblia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, a multidão o repreendia, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, ou que eu volte a ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Até aqui. Queridos, eu estou com o olho roxo, porque o João me deu uma cabeçada aqui no olho. Não foi a senhora, minha esposa, que me bateu não, tá? Ela não me agride não. Estava brincando com o João domingo à tarde, ele me deu uma cabeçada aqui e ficou a marca. Não é a dona Juscelia, viu, irmãos? Pelo menos dessa vez não, né? Não, brincadeira. Nosso casamento é uma bênção. Irmãos, nós temos aqui algumas figuras, algumas alegorias desse texto, alguns personagens, vamos dizer assim, que eu quero destacar. O primeiro de todos é quem? O cego? Não, é Jesus, Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, o santo maravilhoso ao qual nós servimos, amém? Jesus Cristo, o autor do milagre. Então ele é o principal de toda a Bíblia, de onde ele passar, pelo caminho que Jesus passar, ele é o principal. E eu espero que o caminho que ele passe seja através da sua vida, pela sua vida. O caminho que ele passe se encontre com o seu caminho, com o nosso caminho, com o meu caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então ele é o principal. Outro personagem que eu quero destacar é a multidão. A multidão. A multidão tem um papel aqui e nós vamos destacar isso. Outro personagem que não fala claramente o nome, mas que está aqui, são os discípulos de Jesus Cristo. Aleluia. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém? Somos discípulos? Glória a Deus. Não podemos ser multidão, vou explicar por quê. Tá fácil, está escrito aqui no texto, mas nós vamos entrar nesse assunto. Outro personagem destacado aqui é o cego de Jericó, o chamado Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, talvez nós poderíamos falar alguma coisa dele, mas nós não temos na Bíblia algo que relata com precisão, ou que pelo menos dá um entendimento a respeito do que aconteceu com Timeu. E temos dois objetos, se não três. Um objeto é o caminho, aquela estrada, a saída de Jericó. Outro é a capa que aquele cego usava, uma capa dada por Roma, com escrita de Roma, autorizando ele
a pedir esmolas. Outro personagem que talvez poderia entrar aí, mas não seria um personagem físico, e sim um governo, é Roma, a própria Roma, né? O governo de Roma. O que aconteceu aqui? Este cego, à beira do caminho, ouve dizer que vem Jesus de Nazaré. E o que ele faz, irmãos? É algo surpreendente, porque ele creu. Ele creu de tal maneira que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A história desse Bartimeu, a Bíblia também não conta, não nos relata o que aconteceu com ele para que ele viesse a ficar cego, mas dá a entender que ele tinha vista, mas por algum motivo ficou cego. Não temos aqui o relato. Li uma história de que o historiador Flávio Joséfo escreveu sobre Timeu. Disse que Timeu era um homem bem sucedido na guarda real, era até um comandante, e Timeu cresceu muito, ele ganhava um bom ordenado e soube administrar, era um bom administrador. E ele administrou tão bem as suas posses, que quando ele se aposentou, além da aposentadoria da guarda, ele começou a agir no comércio, ser um bom comerciante. E com esse bom comércio que ele exercia, ele chamou a atenção de quem? Dos superiores dele, porque ele estava ganhando mais agora que ele estava aposentado do que quando ele pertencia à guarda, possivelmente de Israel. Roma, vendo isso, foi lá, quando Roma tomou o poder, eles foram lá e confiscaram tudo desse Timeu. Tomaram os bens dele, tomou a aposentadoria, e Timeu passou a ser um rebelde. Quando Timeu viu e revoltou-se contra Roma, e Roma viu que Timeu estava revoltoso, o que eles fizeram? Começaram a repreendê-lo. Só que aquilo chegou a tal ponto que Timeu liderou grupos contra Roma. Fez liderança rebelde contra Roma. Então Roma pega Timeu e põe ele na cruz, crucifica ele, mata ele crucificado. E segundo essa história, o filho Timeu teve os olhos arrancados para não fazer a mesma rebelião que o pai. Era costume de Roma, sim, era costume deles de pegar os rebeldes, matá-los e alejar os filhos, para que os filhos não pudessem se levantar contra o império, para que os filhos não pudessem se manifestar com rebeldia igual aos pais, e para servir de exemplo. Qual era o exemplo? Este homem teve os olhos arrancados, não era só furado, era arrancados, porque ele seguia, porque o pai dele se rebelou contra o Estado. Então, vejam esta pessoa aleijada e não façam igual, porque se vocês fizerem igual, você vai morrer e seus filhos vão ser aleijados. Vão quebrar a perna, vão quebrar braço, vão furar o olho, vão arrancar a língua, vão fazer alguma coisa para que todos vejam e não sigam o exemplo. Bom, este é um provável cenário, mas nós não temos nada escrito que seja fiel a essa tradição de dizer que Flávio Joséfo escreveu, o historiador Flávio Joséfo, alguns anos depois, escreveu isso. Nós não temos como comprovar isso, mas uma coisa é certa, seria, como vamos dizer, algo fantástico, uma ilustração maravilhosa, né? Um cego que foi cego pelo Estado e Jesus cura ele. Presta bem atenção, se isso for verdade assim, como que esse homem teve fé? Porque se isso aconteceu dessa maneira, ele não tinha os olhos, ele não estava só sem enxergar, ele não tinha lá o globo ocular, essa bola toda que a gente tem na maneira rústica de falar, essa bola do olho, vamos dizer assim. Arrancaram isso dele. E se realmente essa história for um fato, porque pouco depois li outro artigo que dizia que essa história é uma narrativa não verdadeira, não tira a maravilha do milagre que Jesus operou. Amém? O milagre de Jesus é maravilhoso. Com essa ilustração seria algo assim, né, mais pomposo, mais cheio, mais, né, falasse, nossa, que emoção que é isso. O homem
não tinha olhos, ele sabia que não tinha olhos, mesmo assim ele pediu para ver. Que fé maravilhosa seria, né? Mas não vamos nos apegar a essa questão, porque o texto não fala, a Bíblia não relata. Então, eu não vou inventar história. Eu li, se fosse assim seria maravilhoso. Mas, vamos nos ater ao que está aqui. Jesus, lindo, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus exaltado, está passando. Está passando. O caminho está aqui. Imagina isso, irmãos. O caminho está aqui. Gente de um lado, pessoas do outro, multidão, e aquele alvoroço, porque Jesus estava saindo de Jericó. E onde Jesus entra, não fica a mesma coisa. Jericó estava em movimento. Todos comentando. Vocês viram Jesus de Nazaré? Ele esteve aqui e operou tantos milagres, e aconteceu tantas coisas, e pelo caminho todos iam seguindo Jesus, e Jesus passando. E o cego, de longe, já ouve o barulho da multidão. Ele não pode ver. Ele não pode ver, mas ele pode ouvir. E só de ouvir falar que envia o Salvador, Jesus Cristo, o maravilhoso, o amado de nossas almas, o coração dele se alegrou. A palavra não diz que o coração dele se alegrou, mas eu tenho certeza que o coração dele se alegrou. Na minha conjectura eu posso dizer que ele se alegrou, porque ele tinha fé. Ele já ouvia falar antes de Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Ele reconhece a autoridade divina sobre Jesus. Ele reconhece que sobre Jesus estavam se cumprindo as profecias. Ele reconhece que aquele que estava saindo de Jericó e que vinha pelo caminho era o Jesus das Escrituras, o Jesus prometido há tanto tempo atrás. Natã disse a Davi: sobre o seu trono não faltará sucessor, e ele será eterno. Como que Davi ia conseguir isso? De filho a filho? Através de Jesus Cristo. Aquele humildezinho que nasceu na manjedoura, aleluia, glória a Deus. Aquele homem simples, de vestes simples, filho de carpinteiro. Ele, sim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É o mistério de Deus, que Deus quis assim. Ele quis fazer com que aquele desacreditado que nasceu lá na manjedoura é o Rei eterno, é o Rei de todas as nações, é o Rei da sua vida, é o Rei da minha vida, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele Jesus que vem pelo caminho. E ele começa a clamar, e começa a clamar, e a multidão cerca Jesus. Não dá para ele chegar, ele é cego, mas ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E tem gente perto, a multidão. Olha, queridos, uma coisa que nós não podemos ser, como crentes, como igreja, é multidão. A multidão afasta a pessoa de Jesus Cristo, ou quer calar a voz das pessoas para que elas não encontrem com Jesus. E há multidões de todo tipo, multidões de pecado, multidão de mau testemunho, multidão de incredulidade, multidão de todo tipo de coisas horríveis tem acontecido nesse mundo. E dentro da igreja não pode haver multidão. Você não pode ser multidão. Você tem que ser, sabe o quê? Discípulo. Discípulo. Porque a multidão dizia: não incomodes o mestre. Não incomodes o mestre. Cala-te a tua boca, cala a tua boca. Fecha a tua boca. Não vê que o mestre está passando e que grande multidão o cerca? Olha como Jesus poderia se aproveitar disso, meus irmãos, e dizer: eu sou a bola da vez, eu sou o rei mesmo, e eles estão me tratando bem. E a multidão: Jesus, Jesus, Jesus. E quando aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a voz dele quase não era ouvida pelo barulho. Naquele caminho cheio de pó, cheio de sujeira, com um sol quente, pedindo esmolas, ele vê a sua oportunidade. Jesus Cristo de Nazaré, quem vem,
E ele não se importa com a multidão, porque a multidão fala: cala a sua boca, fecha a sua boca. E ele grita mais alto: Jesus vai ter que me ouvir. Jesus vai ter que me ouvir. E quantas vezes a multidão da nossa incredulidade, da nossa falta de capacidade, da nossa falta de esperança, quer nos secar, quer nos pôr para baixo, quer nos pôr doentes, quer nos pôr desacreditados, quer dizer: você não merece essa recompensa, cala a sua boca, olha os seus pecados, cala a sua boca, olha a sua vida, você não merece. Mas Jesus olha com olhar de misericórdia, aleluia. Ele olha para aquele cego e fala com os discípulos: tragam até a mim, tragam ele aqui. E os discípulos: esse sim nós devemos ser, esse sim a igreja deve ser, discípulo, que vão lá e pegam aquele cego pelas mãos e falam com ele assim: tenha de bom ânimo, porque o mestre te chama, aleluia, glória a Deus. Você que é discípulo do Senhor, diga às pessoas que estão necessitadas: tenha bom ânimo, o mestre te chama, o mestre te chama. Mas mesmo dentro da casa do Senhor, ainda pode haver o Bartimeu. Nós ainda podemos ser Bartimeu. Por quê? Há coisas que a gente não consegue enxergar a solução. Há problemas que nós não conseguimos ver o que vai acontecer. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos enxergar. Mas nós ouvimos falar de um Deus maravilhoso, de um Jesus Cristo que vem pelo caminho, de um Jesus Cristo que vem curando, de um Jesus Cristo que foi prometido de geração em geração, de um Jesus Cristo que com autoridade se cumpre sobre ele todas as profecias, nenhumazinha sequer falhou, e não falhará. Esse Jesus que a gente fala e diz: Jesus vai voltar, ele vai voltar, Jesus voltará, tão certo como o ar que eu respiro, Jesus voltará. E aí, o que acontece? 2 tipos de cegos que existem: o cego espiritual, o não crente, o que não aceitou Jesus ainda, o que precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ele já ouviu falar, ou está ouvindo falar, ou vai ouvir falar, e cabe a ele decidir e dizer: eu não posso ver, eu não reconheço, ainda não conheço o que é enxergar novamente, mas Senhor, toma as minhas vistas, me dá um milagre. Esse cego, o que não é crente ainda, que tem que conhecer Jesus Cristo, e o Senhor vai abrir as suas vistas, o Senhor vai fazê-lo enxergar o mundo espiritual que existe. E tem o que está dentro da casa do Senhor, que não tem pecado nele, não é nada demais. É porque nós crentes também precisamos de milagre. Quem precisa de um milagre? Quem precisa que o Senhor opere alguma coisa? Quem tem alguma coisa para pedir para o Senhor? Aí pensa bem você, se coloca no lugar desse cego e diga assim: o que eu preciso? Pensa o que você precisa. Aquele cego ali no caminho, ele queria o quê? Ver, enxergar. Quando Deus se apresenta a Salomão e fala assim: o que queres que eu te faça? Peça e eu te darei, eu te darei, até que está escrito na minha Bíblia. E o que Salomão pede? Sabedoria. Salomão enxergava, ele não precisava de vista. Se Salomão fosse um aleijado, alguma coisa assim, eu acho que ele ia pedir isso, que ele ia pedir a restauração do seu corpo físico. Só que Salomão pede o quê? Sabedoria para cuidar do teu povo com diligência. Aquilo agradou tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, que Deus deu a ele tudo que ele não pediu. Se Salomão pedisse dinheiro, ele ia receber só dinheiro. Se Salomão pedisse prazeres nessa terra, ele ia receber somente prazeres nessa terra. Se ele falasse: eu quero ser rei durante muito tempo, ele ia ser rei durante muito tempo. Mas ele pede o quê? Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo com diligência, com cuidado, com zelo, com carinho, com amor, para fazer a tua obra. E no caso do cego de Jericó, Jesus fala com ele: o que queres que eu te faça? É óbvio
O pastor Cláudio Duarte pregando é engraçado, né? E parece até piada, né? É óbvio que o cego vai querer o quê? Um gelado? Não, ele quer enxergar. Ele quer ver. E o cego diz: Senhor, que eu volte a ver. Que eu volte a ver, que eu tenha vista. Na minha tradução está escrito aqui que eu tenha vista. Agora pensa bem. Se, na hipótese, realmente o escritor Flávio José escreveu o que Roma fez, matou o pai de Bartimeu, arrancou-lhe os olhos, deu-lhe uma capa de humilhação e pôs ele ali na beira da estrada. Olha, queridos, entra o objeto, a capa de humilhação, retira da sua vida toda a capa de humilhação que o mundo tem colocado sobre você, que o governo tem colocado sobre você, que as pessoas têm colocado sobre você, que você mesmo tem colocado sobre si. Retira, lança essa capa fora. Lança essa capa fora. Quando os discípulos levantam o cego do chão, o que ele faz? Eu não vou precisar mais dessa capa. O que eles me deram aqui para assegurar que eu tenha comida, eu não preciso mais. Ele lançou pelo chão, ele largou fora. Larga a capa da incredulidade. Larga essa capa do jugo, do peso, do apontamento de dedo de Satanás para dizer que você não merece. Quando Satanás te aponta o dedo e fala assim: você merece essa doença, você está aí à beira do caminho porque você fez alguma coisa para estar merecendo isso, ou é maldição hereditária, alguém da sua família fez, por isso você está nessa condição. Larga essa capa, tenha fé, realiza a situação. Com a grande multidão, gente de um lado, gente do outro, o cego, olhos fechados, olhos sem enxergar, é lógico, mas ouvindo o barulho ali: Jesus, Jesus, epa, é Jesus quem vem, esse caminho aqui, eu estou aqui há tanto tempo, é Ele que está vindo lá, é hoje que eu vou receber o meu milagre, é hoje que eu vou receber a minha cura, é o que eu quero, eu vou clamar, eu não quero saber. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, andando serenamente, ouve aquilo. Ele não se importa com a glória que a multidão dá para ele, porque a mesma multidão que o glorifica é a mesma multidão que depois diz: crucifiquem-no, crucifica-o. Jesus não se importa com a multidão, porque se Jesus fosse olhar a multidão, ele ia olhar e falar assim: é mesmo, a multidão tem razão, não me incomoda não. Está vendo eu aqui pleno, andando no meio do povo? Não me incomode. Em Mateus, queridos, fala que eram 2 cegos, mas Bartimeu chamou a atenção por ser filho de Timeu. Em Marcos está mais detalhado um pouquinho, e Lucas está menos detalhado ainda, é mais resumido ainda. E chama muita atenção que Jesus curou os 2 cegos. Não é uma coincidência falar assim: não, curou um só, né? O outro está lá. Não, Jesus curou os 2 cegos. Mas chama-se a atenção a Bartimeu, porque Bartimeu clamou. Ele lá do lado de outro cego, o cego também recebeu a bênção, também estava ali para isso, mas Bartimeu foi o que clamou: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí que entra a questão desse crente que está dentro da igreja, que não está cego fisicamente, mas espiritualmente não consegue ver o resultado da bênção. Mas nós cremos, nós ouvimos falar, nós temos fé. O Espírito Santo está aqui, irmãos, para falar: olha, confia no que você ouve da Bíblia, da palavra de Deus. Confia na história bíblica, que se Deus, o Jesus Cristo maravilhoso, curou aquele cego, Ele tem poder para operar na sua vida, no milagre que você precisa, no milagre que nós precisamos, naquilo que nós precisamos que o Senhor atue. Talvez não seja algo tão grandioso como voltar a enxergar, mas seja um milagre na vida financeira, na área da família, na sua saúde, no trabalho, seja qual for esse milagre. O Senhor Jesus não está limitado à multidão, o Senhor Jesus não está limitado à quantidade de pessoas, mas o que Ele realmente precisa é de discípulos
discípulos para dizer: levanta, tenha bom ânimo, o Mestre te chama. Nós somos os discípulos da casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo que somos discípulos, nós nos colocamos na posição de cego. Não que somos cegos espirituais, não. Esse aí é quem não aceitou Jesus ainda. E que o Senhor abra os olhos dele, e que possamos ser discípulos na vida deles. Mas sim na posição de cego que precisa de uma bênção, que necessita do agir do Senhor com um milagre. Quem precisa de um milagre? Quem pode clamar: Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim? O seu clamor chega aos ouvidos do Senhor Jesus, não importa a multidão. A multidão quer te atrapalhar, a capa quer te atrapalhar, Roma quer te atrapalhar, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é maravilhoso. E o mesmo Jesus que nasceu humilde lá na manjedoura é aquele mesmo Jesus que na entrada de Jerusalém, né, foi recebido com grande festa, com mantos e palmas, né, com toda a cortesia de um rei. Aquele mesmo Jesus que, saindo de Jericó, a multidão o cerca e fica até difícil de passar, é o Jesus simples e humilde que vai lá curar um cego, que pega na mão do cego e fala assim: olha, o que queres que eu te faça? E talvez nós, às vezes, estamos cegos sem enxergar. Temos fé, como ele teve. Ele não teve uma grande fé, mas nós não conseguimos enxergar. Mas de ouvir falar, estamos ouvindo falar de Jesus, e crendo que, ouvindo falar sobre aquele Jesus das profecias, aquele Jesus da promessa, aquele Jesus da descendência de Davi está passando, epa, nós vamos perder essa bênção? Nós vamos perder esse milagre maravilhoso? Nós vamos deixar o pessimismo do caminho, a poeira, o sol ou o frio tomar conta de nós? Nós vamos nos defender com capa, com coisas naturais, com coisas dessa terra? O mundo desabando do jeito que está, e nós vamos nos apegar a governo, a leis, a pessoas, a emprego, a situação financeira? Não, não dá. Porque se formos fazer isso, nós vamos continuar à beira do caminho, derrotados e pedindo esmola. Nós não somos pedintes de esmola. Nós somos filhos de um Deus eterno, maravilhoso, soberano, grande, excelente. Sua bondade e seu amor é infinito por nós. E Ele está aqui, está passando por aqui. Jesus Cristo está aqui. Ele está passando. E não deixe que a multidão te atrapalhe. Não deixe que a sua capa te desconcentre. Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não sou merecedor porque eu não faço tanto pela obra, eu não sou merecedor porque eu tenho os meus pecados, eu não sou merecedor, não sou. E quem é merecedor? Quem clama: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia das minhas mazelas, Pai, e até dos meus pecados, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, e abra os meus olhos para que eu veja, para que eu possa desfrutar, Senhor, Pai, de ver novamente, ó Deus. Assim talvez como eu já vi no passado, ó Pai, mas agora eu estou fraco, eu estou caído, eu estou caminhando devagar, Senhor. Abra os meus olhos para que eu veja como era antes, ó Pai. Que eu possa ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e reconhecer sobre o Senhor Jesus todo o ministério que foi determinado. Reconhecer que o Senhor Jesus é o autor do milagre, é o Deus da minha vida, é aquele que opera. Eu reconheço e clamo: Jesus, ó Jesus, Filho de Davi, fecha seus olhos. Eu sei que você não é aquele cego mundano, não é o cego que ainda não conheceu Jesus, mas você quer um milagre, precisa de um milagre, precisa que o Senhor opere algo na sua vida. Talvez não seja nem um milagre tão grande como voltar a ver, mas que seja um milagre, que é algo que você precisa, uma bênção, uma bênção. Clame agora: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Pensa naquilo que você precisa. Aí o Senhor chega até você e fala assim: meu servo, o que queres que eu te faça? Aliás, o Senhor pede os discípulos para te trazer e falar assim: o que queres que eu te faça? Põe na mão do Senhor aí agora o que você quer que Ele faça. Ele realizou milagres grandes, maravilhosos, imensos, grandes milagres, milagres incalculáveis. E o que você precisa talvez é tão pequeno diante do Deus tão grande que você tem. Mesmo que você não possa ver, mesmo que você ainda não possa enxergar esse milagre, retire a sua capa, lance ela no chão e vá até Jesus. Pega na mão dele. Fala assim: Jesus, eu quero ver, Senhor, eu quero ver acontecer isso que eu te peço, Pai. Eu quero ver acontecer, Senhor Deus amado, o meu clamor, a minha súplica. Oh Senhor, eu quero ver, Pai, que eu veja. E sabe o que Jesus diz a ele? Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vai, a tua fé te salvou. É pela fé, queridos. Nós somos justificados pela fé. A palavra de Deus diz assim: que sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados por Jesus. E é pela fé que temos em Jesus Cristo. Nós não o conhecemos pessoalmente, mas só de ouvir falar. E é só de ouvir falar nos basta. Nós não precisamos ver Jesus aqui agora, mas um dia nós o veremos. Nós o veremos face a face. Nós o veremos frente a frente. Nós olharemos no rosto dele. Aleluia. E nós vamos exaltá-lo de eternidade em eternidade. Através dos portais celestiais nós vamos passar e vamos receber tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Creia, só de ouvir falar. Agora não dá para ver. Hoje não dá para ver. Não dá para ver Jesus pessoalmente agora. Mas podemos senti-lo. Podemos ouvir falar. Podemos meditar nessa palavra. Podemos levar ela para o nosso coração. Guardar essa palavra dentro do nosso coração para não pecar contra o nosso Senhor, para não agir contra o nosso Senhor. Mas se a gente cometer algum erro, a gente pede perdão, reconhece e volta. Mas guarda essa palavra, só de ouvir falar. Mesmo que nós não possamos ver Jesus agora face a face, mas vai chegar a hora que Ele vai nos chamar. E Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai tirar toda a carnalidade e vai pôr algo espiritual, porque só em espírito nós vamos conseguir ver Jesus Cristo face a face. E Ele vai nos colocar na frente dele e falar assim: filho meu, você venceu. Você está aqui eternamente comigo. Oh, irmãos, que maravilha que vai ser. Que bênção que vai ser isso. E nós cremos que esse Jesus está aqui hoje para curar, para operar milagres. Eu quero fazer essa oração. Para que o Senhor Jesus possa te dar o seu milagre ainda hoje, ou no decorrer dessa semana. Eu preciso de um milagre, eu preciso muito de um milagre. Eu não vejo, irmãos, não vejo com os meus olhos carnais como que isso vai ser resolvido. Mas eu ouvi falar, eu ouço falar desde criança, desde pequenininho, quando minha mãe pegava na minha mão e arrastava eu e meu irmão para a igreja. Eu ouço falar, e é nisso que eu acredito, nesse Jesus das Escrituras, que eu ouço falar nele desde pequeno. E Ele vai abrir os meus olhos. Eu vou poder ver, contemplar o milagre dele. Se não for nessa terra, que seja lá no céu. Eu quero ver Jesus face a face. Quero me encontrar, como diz o hino, com Moisés, com João, né, com os apóstolos, com a minha mãezinha. Mas eu quero ver o rosto do meu mestre, do Senhor Jesus.
Sabe, irmãos, por que nós não temos como expressar a nossa gratidão por Jesus? Que só obrigado, é assim, é bom que a gente o faça e reconheça, mas não paga, entendeu isso? Nós temos que fazer de coração, de nós mesmos, não é cumprir protocolo, é agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo seu sacrifício na cruz, eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Nós temos que agradecer, o nosso agradecimento não paga. Por isso que se chama graça, Ele nos deu, é como presente, você não paga por um presente, você o recebe, é de graça, é graça, o Senhor nos deu, mas é bom agradecer, mas não paga todo o sacrifício que Jesus fez por nós, e mesmo assim Ele quer nos dar. Sabe por quê? O Senhor Deus nos amou de tal maneira, nós somos a obra-prima da mão de Deus. Deus, até então, que se pode provar, que Deus criou um planetinha minúsculo, pequenininho no universo, que é o único que tem vida, que é o único que tem a maior obra de suas mãos. Até então comprovado. Tentam dizer coisas aí, mas o que está provado, está provado. É o que está na Bíblia, e até então não se descobriu nada. Não existe vida em outro planeta, irmão. O Senhor construiu esse planeta com tudo que é necessário para pôr aqui a maior obra das suas mãos, que é o ser humano, espírito, alma e corpo, alma e semelhança do Senhor Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor Deus. Ele nos colocou aqui nesse planeta, Ele construiu o planeta, o universo, as galáxias, tudo para nós. Nós somos a maior obra das mãos dEle. Por isso que Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o Filho dEle. E por mais que somos agradecidos, gratos, somos gratos, imensamente gratos por Jesus, ainda não paga. Mas mesmo assim, Ele decidiu fazê-lo. Não porque merecemos, mas porque Ele é Deus. Não porque merecemos, mas é porque o Senhor não volta atrás nas suas promessas. E se Ele prometeu no seu plano divino entregar Jesus Cristo, o centro, o autor do universo, o autor de todas as coisas, nele o Pai concentrou todas as bênçãos. Se Deus decidiu entregar Jesus por nós, é porque Ele nos amou de tanta maneira, de tal maneira, que esse Jesus maravilhoso faz e fará milagres, sempre. Então está entregue a tua causa, a minha causa, na mão do Senhor. Eu vou orar por isso. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui, Pai. Deus, o Senhor sabe a necessidade dos teus servos, a minha necessidade, as nossas necessidades, Pai. Ô Pai amado, e hoje o Senhor está aqui dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus, nós recebemos o nosso milagre. Cada um de nós, Senhor, recebemos o nosso milagre. E queremos vê-lo, Senhor, queremos enxergá-lo. Queremos concretizar, que aconteça em nome de Jesus na vida de cada um que aqui está. O pedido que está nesse coração agora, Senhor, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, que teve misericórdia não somente daquele homem, porque o seu poder é inesgotável, mas tem misericórdia de todos nós. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço pelo teu milagre. Em o nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Glória a Deus. Amém. Aleluia.